Olá pessoal, hoje é a nossa aula de língua portuguesa e nós iremos falar sobre a peteca. É uma sequência de atividades sobre brinquedos e brincadeiras, tá? Vamos falar um pouquinho da história da peteca? Então, quando surgiu a peteca? Não se sabe exatamente quando a peteca surgiu, mas sabe-se que desde antes do descobrimento do Brasil, ela já era praticada pelos índios brasileiros, sendo inventada no Brasil. Naquela época, ela era utilizada pelos índios como atividade esportiva para ganho de aquecimento corporal durante o inverno e também como um instrumento de recreação, ou seja, eles utilizavam para brincar, para se divertir. Junto com rituais e festas dos índios, o jogo de peteca era praticado, tendo como centro as tribos localizadas no estado de Minas Gerais, e dessa forma foi se perpetuando a mania de se jogar peteca, virando o que é hoje. Mas o que significa peteca, então? Como foram os índios que a inventaram, o nome é tupi, sendo peteca, ou seja, bater com a mão. Ou, em outra definição, significa bater e se divertir. Quando começou a ter campeonatos? Então, a peteca saiu da rua, grama e areia a partir da década de 40 em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, de uma maneira muito tímida, mas com o tempo mais pessoas começaram a se interessar pelo jogo e na década de 70 suas regras foram devidamente regulamentadas. Finalmente, em 27 de agosto de 1985, o Conselho Nacional de Desporto, CDN, reconheceu o jogo de peteca como esporte, por solicitação da FEMP, que é a Federação Mineira de Peteca. Existe Guinness da peteca? Sim, o Brasil ganhou o Guinness na peteca por causa do funcionário público José Vinícius Alves, de 43 anos, quando ele decidiu comemorar de uma forma bem inusitada o dia do descobrimento do Brasil em Brasília. Em menos de 8 minutos, ele deu 500 petecadas e, após essa conquista, ele, junto com seu amigo William Mourão, enfrentaram um segundo desafio, ficar pelo menos 1 hora jogando sem errar. Nossa, bem difícil, né? Então, agora nós iremos para a nossa atividade, sobre a peteca. Esse brinquedo tem origem brasileira, os indígenas jogavam peteca como forma de recreação. Era uma trouxinha de folhas com pedras amarradas em uma espiga de milho. Em 1920, alguns atletas jogaram peteca nos intervalos dos Jogos Olímpicos na Antuérpia e chamaram a atenção de atletas de outros países. Na década de 1940, em Minas Gerais, o jogo recreativo passou a ser um esporte e, em 1985, foi oficializado pelo Conselho Nacional de Desporto, reconhecido como esporte oficial. A peteca também é conhecida e praticada em diferentes estados e países, como Paraguai, Bolívia, Chile, Estados Unidos e alguns países europeus e asiáticos. Esse texto adaptado é do livro A História do Brinquedo, de Cristiano Avon. Agora para as nossas questões. Você já jogou peteca? Como brincava? Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai dizer se já jogou ou não e como você brinca, né, de peteca. Agora, qual é a origem da peteca? Segundo o texto, né, esse brinquedo tem origem brasileira. Os indígenas jogavam peteca como forma de recreação, ou seja, para brincar. E também fala um pouquinho como ela era, que era uma trouxinha de folhas com pedras amarradas e uma espiga de milho. B. Segundo o texto, em que lugares do Brasil e do mundo se brinca com peteca? Segundo o texto, no Brasil, em Minas Gerais, e a peteca também é conhecida e praticada em diferentes estados, né, do nosso país, e como também em outros países, como Paraguai, Bolívia, Chile, Estados Unidos e alguns países europeus e asiáticos. Na questão 3, tem assim, observe as ilustrações. Você conhece esses brinquedos? Escreva o nome deles nos espaços indicados abaixo de cada um. Assim como a pipa e a peteca, estes também são brinquedos antigos. Então, o primeiro é o que nós estamos falando hoje, né, sobre a peteca. O segundo, vocês reconhecem? Então, responde tudo, pausa o vídeo, depois volta e vê se vocês acertaram. O segundo, bolinha de gude, depois o bilboquê, corda.
pião, estilingue, pipa, que nós falamos na aula da semana passada. E o último é o ioiô, né? 4. E como você brinca? Quais são os brinquedos e brincadeiras de que você mais gosta? Escreva na lista abaixo. Então, aqui na primeira coluna, vocês irão colocar os brinquedos preferidos que vocês gostam de brincar, ou seja, os objetos, né? Os brinquedos. E aqui as brincadeiras, o nome das brincadeiras que vocês gostam de brincar. Tudo bem? Que também é pessoal. Próximo. Converse com seus familiares sobre os brinquedos que eles costumavam brincar na infância. Quais brincadeiras faziam na infância? Você conhece as brincadeiras e brinquedos citados por seus familiares? Você já brincou com alguma dessas brincadeiras? Na sua casa existe algum brinquedo que pertenceu aos seus pais ou avós? Registre abaixo suas descobertas. Então, aqui você vai perguntar para os seus pais, vão fazer uma entrevista, na verdade, né? Colocar os brinquedos e as brincadeiras que eles gostavam. Tudo bem? E depois você vai dizer se já brincou com esses brinquedos ou com essas brincadeiras e se tem algum brinquedo antigo aí na sua casa que pertencia aos seus pais ou seus avós. Tudo bem? Que também é pessoal. Indo para a próxima questão, leia o nome das brincadeiras e faça um X no que você já brincou. Simples assim. Aqui tem as brincadeiras e aí você vai colocar um X. Já brincou de queimada? Se sim, coloca o X. Se não, não preenche nada. Depois, mãe da rua, e assim com todas as brincadeiras que estão aqui. Lembrando que todas essas brincadeiras aqui são brincadeiras da cultura brasileira, consideradas tradicionais, passadas de geração em geração. E muitas delas existem há mais de um século e sofrem modificações de acordo com a região ou época em que as crianças brincam. Tudo bem? Vamos para a próxima? Não tem próxima, acabou por aqui. Então se inscreva no YouTube aqui no canal para ficar por dentro de todas as aulas e a gente fica por aqui. Tchau!